E aí, gente, beleza? Vamos conversar um pouco sobre a literatura na, na vida nacional, a importância da literatura na vida nacional, né? E para isso a gente vai usar esse livro, Era uma Vez a Literatura, e um artigo desse livro, um capítulo desse livro que tem o mesmo título, Era uma Vez a Literatura, do José Hildebrando da Canal. Então a gente vai fazer assim um passeio por esse artigo e aí as perguntas que forem surgindo ou as colocações que forem sendo necessárias, vocês podem ficar à vontade para fazê-las, ok? Vamos lá então? A literatura tem sido vista ultimamente como uma arte em decadência. Algumas pessoas, alguns críticos literários inclusive, apontam para esta traumática situação. Na verdade, isso não é tão recente, já há algum tempo é bastante presente na crítica. Este texto do José Hildebrando da Canal, Era uma Vez a Literatura, procura discutir um pouco essa questão, abordar um pouco essa possível decadência da literatura. E faz isso mostrando as funções que a literatura tem, inclusive, e explorando com mais vagar a função política da literatura, mostrando se, afinal, realmente há essa decadência ou a coisa não funciona bem por aí. Vamos refletir um pouco sobre estas questões a partir desse texto. Nas últimas décadas vem surgindo essa ideia de que há uma perda de importância da literatura no Brasil atual. É como se dissesse, era uma vez a literatura, isso aí é coisa do passado, não existe mais e tal. Geralmente são jornalistas, ficcionistas, professores universitários, críticos literários de uma forma geral, que têm essa tendência a declarar a morte da literatura pela queda de uma árvore, por exemplo. Esquece que a literatura é toda uma floresta e com a decadência ou a queda de algumas árvores que compõem essa floresta, ou de algumas obras literárias, ou de alguns gêneros literários que compõem essa floresta, então se costuma pegar a parte pelo todo e dizer que está tudo em decadência, que está tudo se acabando, que não tem mais espaço para nada. Existe uma floresta a se analisar, existe todo um contexto literário a se analisar. Acho que primeiro a gente precisa definir o que seja literatura. Literatura é um produto artístico em que a palavra é o componente material essencial. Então a literatura é arte da palavra, com a palavra. E artístico e arte a gente precisa associar ou identificar ou conceituar como emoção aderida à matéria. Eu tenho uma determinada emoção, um determinado sentimento, e uma forma que eu encontro de aderir essa emoção a uma matéria é o que eu chamo de arte. É a expressão dessa emoção, desse sentimento. No caso da literatura, ela se coloca como uma tríplice leitura da realidade, ou uma arte que tem três formas de se relacionar com a realidade, que corresponde exatamente à narração, ao teatro e à lírica. São as três formas fundamentais da literatura. É a maneira como essa arte se manifesta ou se relaciona com a realidade. A narração narra, o teatro representa e a lírica é objeto de meditação dessa realidade. Uma segunda questão que a gente precisa pensar são as funções da literatura. Existem três funções básicas da literatura que alcançam, ou que definem, ou que se definem como psicológica, política e econômica. A psicológica estaria ligada ao indivíduo, seria
esse mergulho pessoal que o indivíduo faz na literatura e essa forma individualizada como a literatura atinge o indivíduo. Temos a função política, que abrange uma coletividade, que aí é a utilização desses subjetivismos individuais para compor um quadro maior que atinja a coletividade. E finalmente a função econômica, que é a literatura vista como um objeto de comercialização. Vamos pensar um pouco mais detalhadamente a função política inicialmente. Bem, a função da literatura seria o ponto de referência no contexto das relações histórico-sociais em que surge. Então a literatura teria uma função, teria um determinado papel contextual nessas relações histórico-sociais. Elas não acontecem no vácuo, elas não acontecem no espaço completamente desligado de questões sociais, de questões históricas. Pelo contrário, a literatura seria um ponto de referência dessas relações que se estabelecem. Então, a função política da literatura se manifesta em 3 níveis, 2 sentidos e sob 3 formas. Vamos ver como isso se dá. Os níveis seriam linguístico, ético e ideológico. Quer dizer o quê? O nível linguístico seria o plano da língua, é o mais aparente, é o mais táctil, é o mais presente, aquele que a gente vê de imediato, porque a literatura é uma arte que se manifesta através da palavra. O nível ético é o nível dos comportamentos, tanto do comportamento do escritor, quanto do leitor, quanto dos personagens, no caso da narrativa, que é o nosso caso. E, finalmente, a função política em nível ideológico, que seria a visão de mundo que esse texto literário alcança, transmite, produz, influencia em seu leitor. Então, esses seriam os 3 níveis da função política da narrativa, da literatura. O nível linguístico, que é a língua, o nível ético, que é o comportamento, e o nível ideológico, que é a visão de mundo desse texto literário. Essa função se manifesta em 2 sentidos: aceitação e contestação. E, na verdade, aqui nós temos 2 extremos. É a direção em que a literatura atua. E o resultado disso são 2 extremos. Ou uma aceitação ingênua, aquela coisa que eu leio e eu engulo sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de reflexão. E no outro extremo, a contestação panfletária. Nada do que eu leio está correto, eu contesto tudo que eu leio na minha frente. Então, são os 2 extremos. É claro que nós precisamos encontrar um meio termo nesta questão aqui. Nem aceitar passivamente tudo e nem fazer uma barreira para contestar o que está sendo colocado. Pelo contrário, a gente precisa refletir sobre as coisas que estão sendo colocadas e encontrar nessas leituras, nessa reflexão que é feita, encontrar uma espécie de forma própria de pensar a partir das ideias, a partir do que é colocado pelo texto literário, seja pelo autor, seja pelo narrador, seja pelos personagens. A função política da narrativa se manifesta através de 3 formas. Da literatura como um todo, mas a narrativa eu estou sempre chamando a atenção para isso. 3 formas. A forma espontânea, que seria o processo de identificação. Eu pego um texto, eu leio o texto e sem que ninguém me diga nada, eu identifico o caminho daquele texto, as ideias daquele texto, eu entendo aquele texto, eu procuro seguir o caminho que o próprio texto me coloca, né? Eu escolho o caminho a seguir. E aí seria uma forma espontânea de contato, de relação
com essa literatura. Existe a forma induzida, que é aquela em que existe uma intencionalidade menos explícita para o favorecimento de uma obra. Ou seja, eu apresento alguns detalhes que sutilmente vão conduzindo o leitor pelo caminho que eu, como autor, pretendo que ele siga. E existe uma terceira forma, que é a forma manipulada, que aí é escancaradamente, é explicitamente uma obra tida como instrumento de ação política, de manipulação do seu leitor. Eu estou levando o meu leitor a este caminho aqui que eu, como autor, escolhi e optei para que ele seguisse. A gente pode perceber isso claramente quando determinadas obras literárias aparecem e a gente as percebe como registro sério, registro consolidado de uma determinada época. A Ilíada e a Odisseia de Homero, por exemplo, representam essa questão pedagógica, esse papel pedagógico que abrange os três níveis, tanto o linguístico como o ético, como o ideológico. O linguístico, por uma questão da língua, do uso da palavra de forma esteticamente organizada. O papel ético, ou o nível ético da literatura, o nível ético que atinge o comportamento tanto do escritor, quanto dos personagens, quanto dos leitores, e a questão ideológica, que passa, de fato, a uma informação sobre questões ligadas à Grécia, ligadas à Antiguidade Grega, à Guerra de Troia, e tudo aquilo que essas obras abordam. Então, é uma visão, eu não diria pessoal, porque a gente sabe que existem alguns questionamentos se realmente Homero é uma pessoa ou não. Mas pessoal, assim, no sentido de subjetivo. É a visão ideológica subjetiva de uma pessoa ou de um grupo a respeito das guerras gregas. Mas tem um exemplo ainda mais fácil de a gente perceber, que é o Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Quando a gente observa essa obra, a gente percebe que ela surge com um objetivo bem definido de consolidar o castelhano como língua dominante e, portanto, como instrumento no processo de centralização e unificação da Espanha. É a obra que traz essa função, esse papel preponderantemente linguístico. Mas é também uma obra que tem uma função política definida de satirizando as novelas de cavalaria, porque a gente sabe que Dom Quixote é uma grande sátira às novelas de cavalaria. Isso faz uma crítica, uma sátira sarcástica às estruturas feudais do país, no caso da Espanha. Então você percebe que não é simplesmente contar uma história. Esse livro, essa obra, tem uma função política em torno dela. Vista a função política e a função psicológica da literatura, resta-nos a terceira função, que é a função econômica, que é aquela que vem desde os trovadores até as livrarias. Por mais que ingenuamente alguém negue, ela sempre existiu. Os trovadores compunham suas trovas lá no começo da literatura portuguesa e saíam cantando, e saíam mostrando esse trabalho nas aldeias, nos palácios e tal, os famosos trovadores, em troca de alguma coisa. Em troca de dinheiro, em troca de comida, em troca de hospedagem, em troca de alguma coisa. Isso é comercialização da literatura. Até o mais óbvio de hoje, que são as livrarias, onde se vende literatura, onde se coloca a literatura como um produto industrial, comercial, como outro qualquer. Como se dá a participação da literatura no
no contexto histórico brasileiro. Para começo de conversa, a gente pode perceber que a história do Brasil surge com essa dupla instrumentalização, a posse da terra e o domínio da língua. São os dois elementos, os dois instrumentos de poder que se estabelecem na colônia. A partir daí, a gente pode perceber uma coisa interessante. A população é analfabeta. Nós temos uma população analfabeta bastante considerável. Isso dá um poder político considerável aos letrados. Aquela velha história, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se a população não lê, quem tem acesso à leitura se estabelece como poderoso, tem um poder político considerável. Então a literatura aparece em primeiro plano na literatura brasileira como um poder de quem tem acesso à leitura, coisa que a maioria não tem. Se a gente estabelecer uma espécie de linha do tempo entre aspectos literários ou fatos literários e fatos históricos, vejam como há um casamento bastante interessante. No momento em que o teatro e a ficção urbanos, com temáticas nacionalistas, aparecem cobrindo, de certa forma, o sistema escravista, isso de 1840 a 1870, com autores como Castro Alves, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, o Visconde de Tonet. Esses autores vão produzindo tanto teatro quanto prosa, colocando como cenários as cidades e utilizando temáticas nacionalistas de supervalorização da terra, de supervalorização do Brasil, que pega inclusive a questão do romantismo, né, que é uma das características do romantismo, é essa valorização ufanística nacionalista. Isso tudo vai encobrindo o sistema escravista, porque os escravos, ou o sistema escravista aparece nessas obras de uma forma que não apresenta uma contestação frontal, nem mesmo nas de Castro Alves. Castro Alves, que é considerado o poeta dos escravos, trabalha mais essa temática do ponto de vista emocional do que do ponto de vista social, político. Enquanto isso, o que está acontecendo no cenário histórico brasileiro? A formação e a consolidação do Império, com a hegemonia dos escravocratas, e o Rio de Janeiro vira centro cultural através da transferência da capital do país. Então você percebe que há uma identificação com esse tipo de literatura produzida nesse período com o que está acontecendo historicamente. Tá vendo? Está percebendo, por exemplo, o teatro e ficção urbanos com a formação e consolidação do Império e a valorização do Rio de Janeiro como centro cultural, portanto, urbano. A questão da temática nacionalista como consolidadora do Império, encobrindo o sistema escravista em função da hegemonia dos escravocratas. Vamos ver outro momento dessa literatura. Quando a gente chega no realismo e no naturalismo, a gente tem uma ficção demolidora, denunciadora da realidade, é a poesia agressiva, né, do final do século XIX, aliás, até mais agressiva do que artística. Certo, isso aqui acontece na literatura, é o fato literário. E na história, o que está acontecendo? A desintegração da economia escravista, em constante declínio, que vai culminar com a abolição em 88. Junto a isso, o fim do Império e, paralelamente, o movimento republicano. Então você percebe que essa ficção demolidora, essa poesia agressiva, tem, no fundo, mais uma função política de desintegração histórica, de desintegração do que está estabelecido socialmente, que no caso, a economia escravista e o Império.
E isso tudo dando uma conotação de ascensão ao movimento republicano. Se a gente pegar agora, no século XX, a agressividade anárquica dos modernistas. Os modernistas queriam a destruição de tudo que fosse passado. O século XIX, o século passado, era para ser enterrado porque não interessava mais esse tipo de literatura, esse tipo de abordagem da realidade. O que é que está acontecendo no Brasil historicamente? O Brasil está se modernizando, está entrando na verdadeira revolução industrial, estão chegando aqui no Brasil equipamentos industriais, modernizando esse país, seja através de máquinas para a agricultura, seja através de elementos de comunicação. É nesse período que aparece o telefone, que aparece o rádio, que aparece o automóvel, que aparecem essa parafernália de equipamentos que rotulam uma nação, um povo ou um país de moderno. Então a literatura e as artes de uma forma geral procuram eleger a modernidade como a única coisa que vale a pena. E para isso é preciso destruir agressivamente tudo que passou. Outro movimento literário foi a literatura regionalista da década de 30, que é um momento em que se coloca a literatura como um espaço de denúncia social, principalmente a chamada literatura regionalista do Nordeste. Começam a surgir, a partir de A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que denuncia a questão da seca, a questão dos retirantes, e todo o drama social que isso significa. Isso acontece num período em que, historicamente, o Brasil está vivendo a chamada quebra da hegemonia cafeeira e pecuária do Sudeste. Há aquelas crises do café, os cafeicultores começam a perder espaço, chegando à Revolução de 30, de 1930, com Getúlio Vargas, destruindo a chamada Velha República. Você tem então uma proposta nova, vinda de um espaço não sudeste, vinda principalmente do Nordeste. Observemos o movimento concretista de 1950, que é a grande revolução da arte brasileira na década de 50. É a literatura sendo vista de um ponto mais plástico do que propriamente literário. No Brasil está acontecendo a integração do país no mundo capitalista internacional. É uma proposta de novidade, um novo comportamento econômico para o país. Daí essa necessidade de se aderir também artisticamente ao que se está pensando lá fora. E o interessante é que o movimento concretista nasce aqui no Brasil. É uma visão brasileira do que acontece no mundo lá fora. A partir, claro, de alguns movimentos de vanguarda europeus. Se a gente pensar na literatura marginal dos anos 70, por exemplo. Nos anos 70 você tem uma literatura feita no mimeógrafo e declamada nas mesas de bar e vendida nas feiras, no meio da rua, pelos próprios autores, porque não há um apoio, não há uma grande imprensa ou uma grande editora, um grande sistema editorial que dê conta dessa literatura. Porque essa literatura, ela denuncia, é uma literatura de denúncia social. E o que está se vivendo neste período é a ditadura militar. O sistema militar que persegue o escritor, que persegue o artista, que censura os textos literários, os textos teatrais, provoca a produção de uma literatura ou de um teatro ou de uma música cada vez mais de protesto e uma literatura marginal e marginalizada, né, pelo sistema político. Então a gente retoma aquela
aquela frase do José de Alencar em seu livro Como e Por que Sou Escritor. Ele diz que a literatura é a alma da pátria, porque a literatura seria um reflexo dos movimentos sociais, políticos, econômicos, humanos, antropológicos da pátria, do país. Seria a pátria em letras, a pátria em livros. Seria, então, um instrumento de, digamos, de identificação do país. Pelo menos até 1920 era assim. Né? A gente está percebendo, por esse caminho que a gente fez aqui, que até 1920 a literatura como que dominou ideologicamente, intelectualmente, o movimento ou a situação política e econômica do país. Já nas 3 décadas seguintes, com o avanço da industrialização, a urbanização, a alfabetização, depois a questão das comunicações, a literatura perdeu um pouco esse poder, mas continuou ainda na mão dos poderosos. Se a gente for observar, por exemplo, na década de 20 surge o rádio no Brasil, 1922, 1923. E o rádio seria um instrumento utilizado para determinadas funções que até então eram exercidas ou realizadas através da literatura. Mas o que é que acontece? O rádio vai buscar na literatura, vai buscar nos escritores, vai buscar nesse espaço o alimento, né? Ou seja, a sua forma de expressão. Então, de certa forma, o rádio, em seu começo, utilizou a literatura para radiofonizar esse reflexo social. Depois surge a televisão, e a televisão vem de onde? Do rádio. A televisão, no seu começo, era um rádio com imagem. Então, de certa forma, a literatura ainda se reflete. Claro, a gente vai percebendo que a cada nova sobreposição de elementos, ou de instrumentos, ou de suportes, a literatura vai perdendo um pouco a sua energia original. Mas se mantém, de certa forma, ainda presente. Um exemplo bem prático disso. Tanto o rádio como a televisão produziram teatro, produziram radioteatro, teleteatro, que geraram as telenovelas até hoje. E muito dessas obras vêm da literatura. Na verdade, é a transposição da literatura para o rádio e depois para a TV. Prova um conteste da influência da literatura sobre esses meios de comunicação. O que vai acontecer depois, principalmente a partir da ramificação dos anos 70 e da proliferação da internet nos anos 80, aí sim a gente começa a pensar na literatura com outros olhos, com outros pensares. Bem, naturalmente há perdas de espaço por conta da literatura, uma vez que esse espaço ocupado ao longo dos séculos de uma maneira quase que exclusiva vai encontrando concorrências ao longo do caminho. Mas as maiores concorrências responsáveis por essa espécie de diminuição da presença da literatura entre os leitores começa assim de maneira mais enfática no estouro dos anos 60. Os anos 60 tiveram uma grande influência cultural no país. É quando surge o cinema novo, é quando surge, ou de forma mais enfática, a bossa nova, o tropicalismo, os movimentos contestatórios, as músicas de protesto. Isso tudo vai retirando da literatura um pouco de sua função, digamos, política, social. Isso sem contar com a questão da televisão, que, como falei anteriormente, a partir do rádio começou a haver uma miscigenação, uma mescla, né, da literatura com o rádio, depois a literatura com a televisão,
Mas agora há um distanciamento que não necessariamente há essa comunhão da literatura com essas novas modalidades de expressão artística. E aí nos anos 70, então, com a chegada das telecomunicações e a ramificação, a construção destas redes de ramificação de telecomunicações, e mais ainda neste século, com a questão da internet e das redes sociais, aí sim que a literatura passa a ter um espaço ainda mais reduzido. Primeiro porque há uma queima de etapas, né? Estas coisas chegaram de uma maneira bastante rápida, sem a necessária maturação por parte dos receptores. A literatura, como exige um pouco mais de calma, de atenção, de tranquilidade para o seu consumo, foi perdendo espaço, né? E talvez por aí a gente perceba a perda mais consistente de espaço da literatura diante desses novos meios de comunicação. É bem verdade que a gente encontra formas de conciliar as duas coisas. A literatura nas redes sociais, por exemplo, ou na internet de uma forma mais ampla. A questão que fica para a gente pensar é até que ponto a literatura continua exercendo essa influência, esse papel de promotora de reflexão social que sempre teve ao longo dos séculos. Isso exigiria, essa nova postura da literatura diante dos meios de comunicação, diante da internet, exigiria também uma postura diferenciada do leitor e daqueles incentivadores de leitura, daqueles que discutem, que mediam a leitura. São algumas dessas questões que ficam para a gente pensar, para a gente discutir a partir do texto que a gente acabou de ver da Canal. Será que é o momento de dizer era uma vez a literatura? Ou precisaria de um complemento? Era uma vez a literatura na forma e no jeito e com as funções que ela exercia no passado. Vamos pensar sobre isso? É isso aí.